Olá pessoal, boa noite, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no programa Conexões, programa na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí e com retransmissão na TV Três Fronteiras. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós estamos com a Natália Brolo, que é a terapeuta ocupacional. Ela já veio lá na estreia, né, Natália? Sim. No nosso programa. Ela tem especialização em geriatria lá na Unifesp, também comigo, e atua aqui na região de Jundiaí. E é a nossa terapeuta ocupacional de referência. Natália, seja bem-vinda e obrigado por ter vindo aqui. Hoje nós vamos abordar assuntos diferentes daquela entrevista, né? Aquela entrevista era mais para apresentar você, e agora vamos apresentar, de fato, o seu trabalho, né? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço de novo o convite, Edivaldo. Vai ser muito válido para os nossos clientes aí de atendimento domiciliar. Natália, vamos já falar já do foco, que é teleconsulta, né? É uma coisa que veio crescendo aí na pandemia. E como que é, como funciona, como é de fato a orientação e a teleconsulta na terapia ocupacional? A teleconsulta, ela nos proporcionou um leque de atendimento que nós, profissionais de saúde, não tínhamos antigamente, né? Não se falava em teleconsulta. Hoje se fala bastante em teleconsulta em todas as áreas. No meu trabalho, a teleconsulta, ou teleatendimento, né, costumamos dizer, eu faço como orientação familiar. Quando eu realizo orientação familiar de um paciente com diagnóstico de demência, doença neurodegenerativa, o meu foco é a família. Meu foco não é exatamente o paciente, né? Olhar para o paciente, mexer com o paciente. É um atendimento familiar que vai repercutir nesse paciente. Então, o teleatendimento é feito com as pessoas, com os familiares envolvidos e os cuidadores, que podem ser cuidadores familiares ou cuidadores contratados. Eu peço para participar sempre a família, para saber o que vai cobrar desse cuidador, né? Que eu vou dar orientações sobre rotina, orientações sobre manejo de comportamento, porque na maioria das vezes eu sou procurada para esses pacientes que têm demência, alterações de comportamento, alterações de rotina funcional, disfuncionalidade. E o teleatendimento proporcionou um ambiente mais amplo que pode englobar mais familiares. Às vezes os familiares do exterior querem participar e saber como está sendo essa orientação, e proporcionou isso, né, para que esses familiares da Suíça, Estados Unidos, pudessem participar dessas orientações aos cuidadores. Eu achei que o teleatendimento expandiu muito, principalmente para o meu trabalho, veio a agregar, né? Algumas famílias têm um pouco de resistência ao teleatendimento. Acreditam que não vai ser tão efetivo, porque querem que eu veja o paciente. Quando elas entendem qual é a dinâmica desse atendimento, elas entendem que o teleatendimento é sim algo que vai repercutir, que vai ajudar e vai ser até mais fácil. Tem alguns familiares que fazem do trabalho, no horário do almoço, ajuda nesse trâmite que é nossa vida hoje em dia, né? Corrida, todo mundo correndo. Então, eu acredito que é assim. Sim, e você consegue tranquilamente passar a sua terapia proposta via, enfim, Meet ou aplicativos de mensagem. WhatsApp, o Meet ele acaba caindo, né, com um certo tempo de uso. O WhatsApp, ele prolonga o tempo e muitas orientações são bem prolongadas. Então, uso também chamada de vídeo do WhatsApp, Zoom, Meet. Depende da demanda daquela família, do tempo de demanda dessa família, eu vejo qual aplicativo eu vou usar. Tá. Você usa muitos acessórios para auxiliar no atendimento do idoso, propor essa rotina. Você também indica também onde comprar? Sim. Você passa as referências? Sim, porque são materiais muito específicos, às vezes nem sempre a gente consegue em qualquer local e nem sempre consegue na internet porque a gente não sabe os nomes, né? Sim, sempre que eu indico algo para essas famílias, eu oriento onde eles podem comprar, aonde eles encontram, sempre indico mais de uma opção, né? Porque eles podem ter preços diferentes, localidades diferentes, mas sempre que eu indico um recurso
para usar nessa rotina funcional, nessa orientação, eu indico onde eles compram, onde eles encontram, ou às vezes até quem faz, né? Alguns recursos são feitos manualmente. Então, eu indico quem faz também. Certo. Natália, eu tenho alguns eventos que vêm acontecendo no atendimento domiciliar e eu vou soltando aos poucos como você pode orientar essas famílias, porque ainda nós temos uma certa resistência do entendimento do que é a terapia ocupacional, qual é a importância dela, e ela só vem a agregar e também conscientizar do manejo do dia a dia e a criação da rotina que é fundamental, tanto lá com os médicos geriatras batem muito nisso. É lógico que eu, como enfermeiro geriatra, eu consigo compreender que existem algumas avarias aí para montar a rotina. Às vezes a gente precisa adequar o cuidador, tem que trocar o cuidador, às vezes não dá certo o cuidador porque ou o paciente não aceita ou o cuidador ainda não teve ainda uma afinidade com o paciente, mas de modo geral a gente precisa de uma rotina. Sim. Né? Eu tenho alguns casos no atendimento domiciliar com diagnóstico de Alzheimer e dificuldade de sono. Né? São medicados, mas ainda tem aquele sono inconstante que levanta toda hora, acaba prejudicando o sono do esposo, da esposa, que são lúcidos e muitas vezes eles têm ainda dificuldade de separação da cama. Sim. Né? Como que você orienta isso na prática, no dia a dia? Eu acredito que a rotina funcional do paciente e a estruturação dessa rotina de um paciente com demência, Alzheimer, né, no caso específico, é tão importante que eu mais faço esse trabalho de orientação de rotina funcional do que o trabalho de terapia ocupacional que algumas pessoas mais conhecem, que é semanalmente, fazendo uma estimulação lá na casa do paciente por 1 hora. Por quê? É no qual eu tenho maior aceitação do próprio paciente, porque muitas vezes esse paciente não aceita o terapeuta ocupacional na casa dele, mas ele aceita o próprio cuidador. Então, tendo uma orientação mediada a esse cuidador, muitas vezes repercute mais positivamente do que eu lá toda semana estimulando esse paciente. Vai de caso a caso. Quando o paciente precisa dessa orientação sobre rotina, um paciente que tem um sono perturbado, né, que a gente chama, com muitos despertares, na grande maioria das vezes eu faço um diagnóstico de terapia ocupacional de esvaziamento funcional durante o dia. Muitas vezes é um paciente que está esvaziado de atividades durante o dia. Mas, Natália, o que você chama de atividade? O que a gente chama de atividade e ocupação, esse paciente dorme muito durante o dia. Muitas vezes são pacientes que dormem durante o dia, cochilam, ou eu costumo dizer que eles dormem acordados. Eles ficam sentados olhando para a TV, mas eles sequer estão assistindo ou compreendendo aquela televisão. Eles ficam ali e é um estado de praticamente sono acordado, né? Esses pacientes não têm ocupação funcional durante o dia. Então, eles comem e sentam. Se alimentam e sentam. Quando vão ao banheiro e voltam a sentar. Esse esvaziamento funcional causa uma agitação no contraturno. Causa uma agitação noturna, principalmente do meio da tarde, do fim da tarde para a noite. E aí esses pacientes ficam invertidos, né, que a gente chama. As famílias falam, olha, ele é invertido, ele não dorme à noite. E quando eu vou investigar, porque no meu atendimento, eu falo para as famílias até, o primeiro atendimento é um interrogatório. Eu vou interrogar tudo que esse paciente faz durante o dia, porque eu quero saber quanto de atividade ele tem preenchendo esse dia. E muitas vezes esses pacientes não têm praticamente nada de atividade preenchendo um dia, a não ser alimentação, banho e ir ao banheiro. E eles ficam com esse vazio que repercute em agitação à noite. O que a gente vai tentar fazer? Aos poucos, inverter essa condição. Então, preencher o dia dele com atividades que ele dê conta de fazer. Então, vamos dar um exemplo aqui para o pessoal poder entender. Sim. É uma senhora que sempre foi dona de casa, sempre cuidou da própria casa, que sempre teve zelo com as coisas da casa,
Porque eu investigo também como essa pessoa foi no passado dela, antes desse diagnóstico. Porque se eu propor uma atividade que ela não tem vinculação, que ela não tem experiência na vida dela, essa idosa pode ou ficar agressiva por conta dessa atividade, ou ela pode não realizar. Então, temos que estudar muito bem o que vai ser proposto para esse idoso. Chegando à conclusão que ela era uma dona de casa zelosa, essa idosa pode dobrar os panos de prato da casa durante o dia, ela pode ajudar com a louça. Mas ela não fica em pé, ela não seca a louça, ela quebra a louça. Ela pode secar só os talheres, sentada, como forma de ajudar, como uma forma de ser produtiva dentro do próprio lar. Isso faz muito bem para eles. E acaba gerando ocupações funcionais e preenchendo o dia desse idoso, essa lacuna de função. E normalmente aos poucos vai melhorando esse sono. Nossa, mas é mágica, vai dormir a noite toda? Não, não prometo isso. Não prometo isso, mas acaba melhorando pelo menos a agitação noturna. Eles chegam num estágio que eles acordam, mas não levantam. Sim, até porque ele vai se sentir mais cansado, né? Sim. Ele vai consumir uma energia neurológica. Sim, e oriento muitos cuidadores quanto à noite também. Vez ou outra, o paciente chama e o cuidador já vai, acende a luz, pergunta o que foi, levanta. Isso é muito estímulo para o cérebro, né? E acabo orientando eles. Olha, chamou uma vez, só tranquiliza. Fala, olha, eu tô aqui. Pode ficar tranquilo, eu tô aqui do seu lado, pode dormir. Né? Se chama mais de 3 vezes, aí entra no quarto, acende a luz. Quando eles despertam à noite, eu sempre costumo dizer, é tudo menos. Menos vocalização, menos iluminação, menos contato. Para que eles não despertem. Porque uma vez que despertou, aí vai despertou. Ter que pôr alguma atividade ali. Vai ter que fazer algo. Natália, a demência de corpúsculo de Levy, né? É uma demência extremamente difícil de manejo dentro de casa, né? De difícil acessibilidade medicamentosa, né? É uma demência muito sensível à medicação. Sensível que eu digo, nem sempre a gente vai conseguir um apoio medicamentoso. A maioria das vezes não. Como que é essa orientação para a família quando o paciente está hiperagitado, fica hipercansativo, tanto para o cuidador quanto para o cuidador familiar. E principalmente o desespero de ver o dia a dia. Né? O Levy, eu vejo nas famílias que eu atendo e acompanho, o que é mais desesperador é a quantidade de alucinações. Muitas. Eles têm muitas alucinações, diárias, noturnas, seja, né, o momento que for do dia. E essas alucinações, vamos dar um exemplo aqui, né? O paciente pode estar deitado para dormir e se desesperar porque ele está vendo ratos pelo quarto, né? Acontece muito relato de animais pela casa. E o cuidador não sabe como agir. O cuidador não sabe o que fazer ali na hora, né? Tenta tranquilizar dizendo, não tem rato não, né? Mas ele está vendo. Mas ele está vendo. Essa alucinação visual do paciente com Levy, ela é real. Né? Vendo pessoas, vendo animais. Normalmente são animais. E é noturna essa visão de animais. E eu oriento, basicamente, né, o manejo verbal desse cuidador. Então, ao invés desse cuidador tentar convencer o idoso de que o rato não está lá, de que as aranhas não estão lá, o cuidador muda esse manejo verbal para confortar o paciente. Então, ele diz, é verdade, está cheio de rato, eu vou chamar o moço da dedetização. Ele vai vir amanhã, pode deixar que eu dou um jeito. Não precisa também de um teatro elaborado, de pegar a vassoura e ir lá bater nos ratos, até porque esse cuidador não sabe onde esses ratos estão. Mas um manejo verbal de tranquilizar esse paciente costuma funcionar. Então, as alucinações, a gente nunca vai vencer uma guerra da alucinação. É melhor nós concordarmos e confortar esse paciente do que tentar convencer que aquilo não está acontecendo. É melhor o conforto verbal para eles.
Até porque, como eu disse anteriormente, a questão medicamentosa é muito sensível, Sim, né? Nem sim. sempre a gente vai conseguir um ajuste medicamentoso Na aí para maioria diminuir. das vezes não vamos conseguir. Não mesmo. E isso é especificamente na demência de Lewy. Sim. Né? As outras demências a gente consegue ter um aporte medicamentoso lá com o geriatra lá no consultório. Temos esse apoio. Sim. Né? Com o Lewy temos o apoio do geriatra, porém as medicações é muito teste, né? São muitas medicações que não dão certo, testa outra, não dá certo, testa outra. E são pacientes que vão aumentando esses comportamentos de alucinação, de agressividade, de desespero. Os meus maiores casos de internação de efeito extrapiramidal, que é o efeito de intoxicação medicamentosa, é com Lewy. Porque como tudo é teste, né? E o geriatra precisa fazer esse teste, não é um ato errado, ele vai testando doses. Sim. E então chega no momento que realmente o paciente fica intoxicado com a medicação. Sim. E ele dá entrada lá no pronto-socorro para receber soro, ficar hospitalizado porque teve hipotensão, ou ele teve mal-estar, vômito, enfim, por conta de uso de medicação. Realmente muito complexo. Acredito que os idosos com demência de Lewy devem ser o maior desafio também, né, para os geriatras, para todos os profissionais. Eles são bem desafiadores. Muito grande para os familiares, né? São familiares extremamente fadigados, ansiosos porque querem uma solução e nós profissionais, infelizmente, a gente nem sempre consegue por conta desse desconhecimento ainda, né, dessa patologia, e acabam institucionalizando. E também numa instituição, nós sabemos que não vai conseguir fazer o manejo. Não. Né, porque é uma realidade de coletividade. Né? Sim. Síndrome do pôr do sol, Natália. Mas eu vou chamar um intervalo e aí a gente vai falar um bloco inteirinho de síndrome do pôr do sol, porque tem dúvidas de cuidadores familiares, e é muito simples levar o manejo da síndrome do pôr do sol. Então vamos para o intervalo e a gente já volta. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também em adultos que têm essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advfarma.com.br/Geriaderm. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês o Advancept da DV Pharma. É um removedor de curativos, formulado especialmente para a retirada de esparadrapo e aquela colinha que fica sempre sobre a pele. Também pode ser utilizado para a retirada daquele curativo tipo filme, aquele transparente. Sua fórmula é exclusiva, não contém álcool e contém um silicone, emolientes e solventes que não causam dor. Além de criar uma barreira protetora sobre a pele, também vão hidratar. Sua aplicação é muito simples, basta você aplicar sobre o curativo e aguardar 1 minuto para que o produto absorva, e após isso você pode retirar o esparadrapo de forma prática e indolor. Fácil, né? Retirar o curativo dessa forma. Você pode encontrar os produtos em 30 ml, 100 ml ou 200 ml. Tudo isso daí vai depender da sua rotina de curativos em sua casa. Você pode encontrá-los também em qualquer farmácia próxima à sua residência ou através de um de nossos distribuidores. Quer saber mais sobre o produto? Acesse o link. Até logo. Tchau, tchau. Olá pessoal, estamos de volta no programa Conexões, hoje falando com a Natália Brolo. Como eu disse, ela já veio no nosso programa, mas é de essencial
as recomendações que você dá no dia a dia, Natália, para os clientes de atendimento domiciliar e para os familiares cuidadores. Natália, antes de entrar no comercial, falei sobre síndrome do pôr do sol. Ao mesmo tempo que é desesperador para a família, porém é de fácil manejo, né? E aí, vamos para as dicas? A síndrome do pôr do sol, estava conversando com você no intervalo, ela é a estrela da demência, né? Parece que é o desesperador de todo mundo, a síndrome do pôr do sol. Ela leva esse nome de síndrome do pôr do sol porque é mais comum que aconteça ao entardecer, mas não é assim fidedigno que comece ao entardecer. Eu tenho pacientes que começam a síndrome do pôr do sol ao meio-dia, Divaldo. Meio-dia? Então, meio-dia, 10 da manhã. Então, a síndrome do pôr do sol não é exatamente quando o sol está se pondo, é quando ela tem o seu pico de piora. Sim. O que acontece? Os familiares começam a perceber uma maior agitação, uma maior confusão, um pico de confusão desse paciente, um pico de agitação, de agressividade, de comportamentos estranhos, exatamente durante um período. E depois esse pico baixa, né? Depois de um tempo ele baixa, dentro do mesmo dia, né? Se for um pico durante vários dias é outra coisa, não é síndrome do pôr do sol. E esse paciente fica agressivo, tem muito uma frase que vocês, familiares, vão reconhecer que é quero ir embora, quero minha casa, quero ir embora, quero minha casa, quero ir embora, quero minha casa. Já ouviu isso, Edivaldo? Muitas vezes. Ouvi também, cadê fulano, né? O que era o cônjuge. Sim, o cônjuge. Ou então preciso ir para o trabalho, preciso trabalhar, tem fulano me esperando, eu preciso ir lá. E um desespero desses pacientes junto com o desespero da família que não sabe o que fazer. Então, o que fazer nesse momento? Além do aporte medicamentoso que o geriatra deve ter inserido para esse paciente, que ajuda a controlar um pouco Sim. a impulsividade desse momento, nós temos o manejo verbal, ambiental e funcional. Quando eu digo que no meu atendimento é de suma importância saber quem foi esse idoso, como esse idoso teve essa história, construiu a história dele, é porque nesse momento nós vamos dar para ele a atividade mais tranquilizadora. Né? Imagine se eu tenho uma idosa que ela foi uma mulher de negócios, nunca foi dona de casa, né? E nesse momento a gente propõe uma atividade para ela de cozinhar. Essa idosa vai ficar 90% mais agressiva, 90% mais agitada. Ela não tem familiaridade com isso. Né? Nós vemos por aí alguns merchans, né, de terapia da boneca, terapia do sofá, terapia do dominó, mas essa pessoa já teve contato com isso? Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. São atividades excelentes, mas cada uma se encaixa em sua respectiva pessoa, né? Não encaixa para todos e não são todos que se encaixam nela. Então, a atividade tranquilizadora vai ser o que aquele idoso mais gosta de fazer. Vamos supor que o que ele mais gosta de fazer é ver as plantas. Nesse momento, você reserva essa atividade para esse momento do pôr do sol. Natália, mas ele não sai da porta, ele quer me bater, porque ele quer ir embora para a casa dele. E eu estou supondo a fala de um familiar. Sim. E eu falo para ele que ele está na casa dele. E ele não para de dizer que ele quer ir para casa. E eu digo para ele que ele está em casa. Olha aqui os móveis, olha o seu quarto. Mas para aquele cérebro, em que casa ele está remetido? Nós não sabemos. Não sabemos se é a casa da infância, se é uma casa que ele está imaginando. Nós não sabemos, a gente não alcança aonde esse pensamento de casa está. E eles começam a se desesperar, porque para eles realmente eles não estão na casa deles. Lembra quando eu falei que a gente não ganha da alucinação? Não mesmo. A gente não pode ganhar uma guerra da alucinação. Então, o que nós fazemos? Sempre eu uso essa frase, confortar, né? Desviar o assunto e confortar. Olha, mãe, olha, pai, nós não podemos ir para casa hoje. O tempo lá fora está muito ruim.
né? Mas nós vamos dormir nessa casa hoje, as pessoas que moram aqui deixaram a gente ficar. Então vamos dormir aqui e amanhã nós vamos para sua casa. Você concorda que ele vai para a casa dele? Você concordou com ele? Parou aquele desespero todo, né, de querer ir embora. E desvia para uma atividade de refeição. Mas vamos fazer um lanche nessa casa? Desvia para uma atividade de refeição, para atividade tranquilizadora. Desvia essa atenção desse idoso. Mas primeiro concorda com ele. Concorda para confortar e poder desviar. Tudo isso é manejo verbal. Tudo isso o cuidador vai precisar dizer, né? Dessa forma, tranquilizando. E o manejo ambiental, Natália, qual é? Quando acontece a síndrome do pôr do sol no fim da tarde, nesse momento, os idosos eles têm um desajuste na melatonina nesse momento, né? E ver o entardecer é muito pior para eles. Então, o que eu falo de ajuste ambiental? Acender mais as luzes, acender as luzes artificiais. E se precisar, fecha mesmo a cortina. Não deixa vê-lo entardecer, porque é pior. Eles ficam mais desesperados. Então, acender o máximo de luzes dos cômodos em que ele circula, para esse desespero diminuir. E realmente diminui. Diminui, Natália. Inclusive, acho que tem 2 dias que eu fiz um vídeo sobre síndrome do pôr do sol, tá lá no Instagram. E eu coloquei essa sua dica que você sempre dá. E essa é uma das que mais funciona. Sim. Né? De acender todas as luzes. Quando começa o idoso ficar agitado, fecha a cortina e realmente acalenta. Sim. O desespero diminui, né? Aquela ansiedade diminui. Nossa, ele vai ficar sentado, tranquilo. Não estamos dizendo que isso vai acontecer. Não, mas o idoso vai aceitar uma Sim. alimentação melhor naquele Sim. momento, porque na cabeça dele ele está proposto a ir embora. Então vai ser uma moeda de troca. Sim. Nós vamos comer, é o momento que nós talvez não vamos conseguir dar banho. Não é o melhor momento que você vai pôr esse idoso no banheiro. Não é o melhor momento para travar a guerra do banho. Vamos escolher as guerras nesse momento. Mas é o melhor momento do troca de roupa, porque vai sair, né? É o momento da alimentação, se ele recusou, né? Muitos casos a gente sabe, de Alzheimer, não tem uma fácil aceitação alimentar. Sim. Então é esse momento que a gente vai escolher, é o momento de comer. Sim, é o momento de sempre fazer um lanche. Vamos fazer um lanche aqui? Depois, né, desvia para atividade. Eu tenho pacientes homens, né, que eu falei aqui, dei exemplos de mulheres, né? Sim. Tenho homens que gostavam muito de mexer com as ferramentas da casa. Então, esse é um momento de pai, ou esposo, né, ou bem, que as esposas chamam de bem. Pai, bem, nossa, quebrou a torneira lá do chuveiro, quebrou a torneira lá do banheiro. Não quebrou na realidade. Mas chama ele para te ajudar, me ajuda com as ferramentas, ele vai se distrair com aquela atividade. E esse desespero vai diminuir. Pode ser que ele peça para ir embora de novo? Pode. Tenho que falar a verdade. Ele pode pedir, mas inúmeras vezes. E o manejo vai ser inúmeras vezes igual, para tranquilizar. Porque se você tentar bater de frente com isso, você pode ser agredido, porque temos idosos que agridem. Ele pode ficar muito agitado, pode sofrer muito, pode chorar, pode chegar numa sensação de desespero, né? Os idosos falam, mas minha mãe está me esperando lá em casa, a mãe já falecida. Minha mãe está me esperando, ela está doente, ela precisa de mim. Ele está realmente desesperado. Precisamos confortá-lo. Senão não sai desse ciclo. Sim. Essas síndromes tendem a ser mais ou menos no mesmo horário para cada idoso. Né? Como a Natália disse, tem idosos que começam aí por volta do meio-dia, outros mais comuns após 3h30, 4 horas é o horário que realmente aperta a situação. Mas é muito importante que você, familiar, perceba a diferença entre a confusão mental ou angústia da síndrome do pôr do sol com uma confusão causada por desidratação, por uma infecção urinária, por falta de alimento, né? Então é muito importante essa diferenciação. Sim. Né?
é um pico muito diferente. Muito. A da síndrome do pôr do sol, ela passa. Em determinado momento do dia, o idoso volta à agitação de costume. A agitação e o pico de confusão de uma infecção ou de uma desidratação, ele não passa. Isso ele mesmo. fica, e ele parece que fica cada dia que passa maior, né? É isso mesmo. Natália, eu tenho um paciente, aliás, uma paciente, que a família precisa esconder todos os utensílios da cozinha e precisa esconder. Ela ainda é funcional, tá? Ela é funcional, ela ainda sabe fazer, se você colocar os alimentos em ordem, ela consegue fazer um arroz, fazer um legume refogado, porém a família está escondendo todos esses utensílios e deixando mais na mão da cuidadora ou de outras pessoas. Tá correto? Em partes. Tá. Né? Não vou dizer que está correto ou que está incorreto. Quando essa paciente está sem supervisão, é correto Tá. recolher os utensílios. Porque esses pacientes, eles se põem em risco. Sim. Né? Quando uma família me diz... Tem muitas famílias que me dizem, eu fazendo, né, ou teleatendimento, ou atendimento presencial, ele é muito funcional, ele pode morar sozinho. Não pode? Não pode, não pode. E aí eu preciso dar, né, a notícia para essa família de como ele pode se pôr em risco. Que ele pode acender um fogo, esquecer que acendeu, ir embora para outro cômodo, sentir cheiro de queimado e ter certeza que é da rua, que é do vizinho, porque o cérebro apagou, ou nem sentir, porque o cérebro apagou a informação do fogo que foi aceso. Ele pode ligar um ferro de passar. As senhoras, né, tem muito costume de passar roupa, as senhoras de hoje em dia, elas podem ligar o ferro de passar e não desligar. E essa casa ser incendiada, com ela dentro. Eles podem sair de casa e não conseguirem voltar. Fora os riscos ambientais fora de casa, né? Serem assaltados, atropelados, queda. Então, eu tenho esse dever, como profissional da saúde, de mostrar a essas famílias que não, ele não pode ficar sozinho. Sim. Natália, eu vou chamar para mais um bloco de intervalo e depois nós vamos falar de outra guerra, que é o banho. Essa é uma das outras guerras que familiares questionam bastante de como manejar. Então vamos para o intervalo e voltamos já. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes, que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidar é Saúde. Cuidar é Saúde. Onde há cuidado, há amor. Bem-vindos à Zelo Ótica, o lugar onde estilo, inovação e visão se encontram. Localizado estrategicamente no coração do bairro Anhangabaú, em Jundiaí, na via de acesso principal da cidade. Aqui na Zelo Ótica, você encontrará mais do que apenas óculos. Nós oferecemos um conceito inovador quando o assunto é moda e saúde para os seus olhos. Não esqueça de aproveitar o nosso espaço especial do café quando vier nos visitar. Sabe o que é ainda melhor? Você pode agendar seus exames de vista gratuitos aqui pela loja. E não para por aí. Temos promoções e descontos incríveis durante o mês todo. Afinal, você merece qualidade sem comprometer seu bolso. O pagamento é facilitado com opções de parcelamento, porque sua visão merece tudo, sem complicações. Indique um amigo. Se ele comprar conosco, você ganha um incrível par de óculos de sol. É só passar na loja e buscar. Somos especialistas em lentes. Seja visão simples multifocal, nacional ou importada, nós temos o que você precisa para enxergar o mundo com clareza e estilo. Então, se você está em busca de diversidade, saúde, estilo, óculos de grau, óculos de sol, lentes de contato e muito mais, não perca tempo. Venha nos visitar na Zelo Ótica. Sua visão é única e merece o cuidado e atenção que a Zelo te proporciona. Venha descobrir um mundo de possibilidade para os seus olhos. Zelo Ótica, o foco está em você.
Hoje eu quero falar de uma modalidade de atendimento domiciliar que nem sempre as pessoas têm este conhecimento. Você não precisa fazer uma contratação de um cuidador num horário permanente de 12 horas ou 24 horas. Às vezes você precisa apenas de um auxílio ao banho, auxílio apenas a uma consulta ou até mesmo um evento temporário, seja ele 6 horas, 2 horas, finais de semana. Então, a Cuidare também oferece esta modalidade de atendimento. Você não precisa fazer a contratação de um horário cheio e nem uma permanência de longo prazo. É apenas para aquele evento que você precisa. Estamos de volta no programa Conexões com Natália Brolo, terapeuta ocupacional. Natália, banho, principal entrave ali da manhã. Melhor manhã, eu indico de manhã. Outra guerra, né? Quando vai ter o banho, né? Você vai tocar nesse assunto. Outra guerra. Nesse assunto bem delicado, porque nem sempre rola o banho. E, gente, tá tudo bem. Não desliguem agora, não nos abandone, só porque vamos dizer que não precisa tomar banho todos os dias. Sim, não precisa. Né? Não desliguem nesse momento, vou explicar, né, o que tem em volta disso tudo. Em pacientes com demência, nós precisamos desconstruir alguns conceitos que nós temos. Muitos. Né? Sobre orientação, sobre alimentação, sobre banho, higiene, vestimenta. Nós precisamos desconstruir alguns valores que foram impostos para nós a vida toda. Esses pacientes, parece que vira uma aversão à higiene, né? De uma hora para outra, o banho se torna um momento mais traumático. Sim. Banho, para um terapeuta ocupacional, envolve inúmeras partes de tarefa, né? Então, pegar o sabonete vai para qual parte do corpo, o shampoo vai para qual parte do corpo, o condicionador, a toalha. Para esse cérebro que está num processo de desaprendizagem, ele não está num processo de aprendizagem. Então, é muito desesperador. Tenho pacientes que entram no banheiro, ligam o chuveiro, olham para o chuveiro, desligam e tomei banho. Uhum. Tenho pacientes que passam um condicionador no corpo. Tenho pacientes que pegam o sabonete e passam no chão, limpam o box, mas não se limpam. Tem tudo quanto é história sobre banho. E tem os que nem vão entrar no box. Tem os que nem vão entrar no box. Então, quais as estratégias para ter um banho? Quais as estratégias? Aquele paciente que ainda toma banho sozinho, só com supervisão, né, que alguém precisa só supervisionar, facilita a vida dele. Sabonete líquido de bebê, da cabeça aos pés, facilita a vida dele com isso, né? Porque é muita sequência de tarefas, um shampoo, um condicionador, ardeu o olho, porque ele vai deixar cair, ardeu o olho, já foi traumatizante, vai ser muito difícil esse banho. Então, facilita só com um sabonete para lavar tudo. Chuveiro aberto com temperatura já adequada. Com a temperatura nem tão quente, nem tão fria. Se possível, o chuveirinho, a mangueirinha. Eles não gostam muito daquela água caindo na cabeça, se assustam, porque não lembram tanto que o chuveiro deixa a água cair. Muitas vezes o cuidador vai regular a temperatura com o idoso já embaixo do chuveiro. Isso causa muito problema, muito desespero para eles. Isso para o paciente que toma o banho sozinho, com supervisão, ou deixa o cuidador lavá-lo. Para os idosos que não entram no banho, não querem o banho, temos algumas estratégias, né? Qual é a estratégia? Eu costumo usar muitos recursos sensoriais. A memória sensorial, ela é um pouco mais fixa do que as memórias de informação visual, a memória de informação recente, verbal. Então, eu costumo usar muito sensorial. Alguns pacientes já encontram o próprio problema no espelho. Vários banheiros têm espelho, né? Esses pacientes raramente se reconhecem no espelho. Eles pensam que é outra pessoa no espelho. E aí já fica para eles assim, outra pessoa vai me ver tomando banho, quem é aquela pessoa? Então, se tem espelho e esse paciente se desespera,
Cobre o espelho com uma toalha quando vai entrar para o banho. Cheiro, você conhece algum cheiro que esse paciente gosta? Borrifa esse cheiro lá no banheiro, né? Porque vai ter uma memória afetiva com esse cheiro sensorial, vai falar mais alto do que o desespero dele. E procure não dizer a palavra banho. Vamos tomar banho? Aí ele vai falar, já tomei. Ou não vai topar. Ou não vai topar. Eles costumam dizer, já tomei hoje. Então, chegue para esse paciente e fala, olha, o chuveiro já está ligado, quentinho, vamos lá? É uma abordagem verbal. Natália, nada disso funciona. Tudo bem não tomar banho hoje. Tudo bem não tomar banho amanhã. E tudo bem não tomar banho depois de amanhã. Vamos desligar, Edivaldo. Ninguém mais vai ficar nesse programa. Não, gente. Tem uma terapeuta ocupacional falando que tudo bem não tomar banho por 3 dias. Gente, o importante é a tranquilidade do paciente. Sim. Zero estresse para o paciente, que a gente sabe que estresse avança muito mais rápido, principalmente a questão do Sim. Alzheimer. E higiene íntima. Sim. Aproveita o momento que o idoso já foi para o vaso sanitário, pega a duchinha ou pega o lenço umedecido ou faça uma higiene muito bem feita, íntima, né? Que é o principal risco, é a infecção urinária. E axila, desodorante. Não use o de spray por conta do jato, evitar, eles têm pavor de frio, né, Natália? Eles têm pavor de algo gelado neles. Sim. E, assim... Você sabe explicar o porquê que eles sentem muito frio? Susto. Eles ficam muito assustados com algo gelado. E muito quente também. Tá. Então não pode estar... o processamento sensorial desses idosos fica mudado. Então, muito frio ou muito quente, eles sentem de forma exagerada. Tudo é sentido de forma exagerada. Os sons também são sentidos de forma exagerada. Sim, todo porta que bate, Sim. Coisa que cai na cozinha, mudança de clima porque estamos Sim. em época de chuva, tudo isso daí é muito sensível. Porque o cérebro está nesse processo de involução, de desaprendizado. E o processamento sensorial não é diferente. Ele fica todo desajustado, né? Então, não tomou banho por 3 dias. Depois de 3 dias, tenta travar uma guerra do banho, né? Com manejos, é necessário. Normalmente, são pacientes que não saem de casa, né? Não tem suor, não tem sujeira, grandes sujeiras para se tirar. E evitem aqueles protocolos, né, Natália, de roupa, né? Que roupa, papai sempre usou roupa social, mamãe sempre usou vestido. Tudo bem, eu até entendo que vai sair, mas se vai ficar em casa, procure usar roupas mais leves, Sim. né? Mais fáceis de troca. Com elástico, principalmente a roupa de baixo, né? Você vai usar peça de baixo e peça de cima, use peças com elástico, porque aí até esse próprio paciente pode manusear, baixar a peça, subir a peça. Eles também não gostam muito de serem tocados. Sim. Porque nós não gostamos de ser tocados. Vamos nos colocar no lugar dele. Tem uma pessoa estranha me tocando Sim. nas minhas partes íntimas, né? E eu não sei o que está acontecendo exatamente, porque essa pessoa está me tocando. Então, evitar o toque exagerado, principalmente a parte de baixo, que envolve nossas partes íntimas. Sim. Natália, alimentação, que é outra coisa que eu sei que você vai falar uma coisa que pode chocar, mas os pacientes, em especial o Alzheimer, que é a maioria dos casos de demência, têm uma dificuldade de alimentação e aceitam mais o doce, o paladar adocicado. É, o paladar adocicado. Estudos já demonstram que, voltamos a falar do sensorial, né? De todo o processamento sensorial. Estudos demonstram que o paladar deles fica pendido para o doce. Sim. Tanto que as famílias começam um relato de banana, as bananas começam a sumir, tudo isso começa com a banana, né? Sim. Que as frutas ficam disponíveis. Por que a banana some das fruteiras? Se você deixar um cacho de banana para esses pacientes, eles comem o cacho em 10 minutos. Por quê? Pela facilidade, a banana é fácil de comer, e pelo paladar adocicado da banana. Então, o que precisa manejar? Precisa manejar a disponibilidade desses alimentos. Então, se nós tivermos só doces disponíveis, fáceis de comer, em frente ao paciente,
ele só vai comer isso. Então, precisa esconder? Precisa esconder. Sim. Tem família que precisa trancar, porque o paciente descobre onde está, precisa colocar cadeado. Tem família que coloca cadeado, né, em determinados lugares onde estão os doces estratégicos. Ah, mas ele não come o salgado, ele não come o arroz, ele não come o feijão. O que eu faço? Outro choque, né? Um choque. Outro choque. Que você vai falar. Converso com o geriatra, se for possível, ou se eu não tiver acesso a esse geriatra, eu peço para que entre em contato, porque precisa dosar muito bem os níveis de glicemia desses pacientes para fazer essa estratégia. Mas um pouquinho de banana na comida. Né? As famílias falam, meu Deus, Natália, o que você está falando? Mas realmente, já tem uma colega TO que trabalha como eu, que já orientou colocar um pouquinho de mel e dá certo. No bife do paciente. E dá certo. Essa estratégia dá certo. Mas lembrando sempre que ele precisa estar com controle glicêmico adequado. O geriatra precisa saber que isso vai acontecer. Não é... Ninguém faça isso por vontade própria, porque você pode desajustar clinicamente o seu idoso. Sim. Então, você ajusta de um lado, mas você desajusta completamente de outro lado. Então, essas estratégias, eu não falo para a família fazer e logo a família faz. Nós temos todo um esquema para ver se pode realizar essa estratégia. Sim, nós não vamos indicar isso para um paciente diabético, mas de modo geral, molhos mais adocicados, à base de laranja, mel. Feijão com caldo adocicado dá muito certo. Coloque abóbora, beterraba para cozinhar. É lógico que não estamos indicando nenhum ultraprocessado, não é para comprar roscas diariamente na padaria e dar para esse idoso. E nem estamos falando de doce. Sim. Estamos falando de banana. Normalmente a banana que eu indico porque é a mais fácil, de maior acesso. Sim. E eu nem peço para a família colocar a banana toda, porque isso desajusta a glicemia de um paciente idoso, né? Com várias medicações. Eu falo 1/4 da banana, misturado ali na comida dele mesmo. Vai ficar feio? Vai ficar feio. Põe banana no macarrão? Põe, mas dá certo. Sim, cozinhar molhos caseiros de tomate com beterraba e cenoura, que vai ficar um pouco mais doce, mas tudo bem, isso daí é um assunto para um outro programa. É um outro programa. Natália, órtese, eu tenho pacientes pós-AVC, né? AVC é uma doença, é a maior doença incapacitante do mundo. E chega em algum momento, tanto do AVC quanto de demências que o paciente está acamado, que é necessário o uso da órtese. O que é, quem indica e como faz? Quando não, as duas doenças conjuntas, Sim. né? Quando Sim. não, um paciente com demência que acabou sofrendo um AVE e também precisa. Né? Isso, ou o paciente teve um acidente vascular e desenvolveu um processo demencial. Desenvolveu um processo demencial. A órtese, ela vem para... Muita gente confunde órtese e prótese. A prótese, ela vem para substituir um membro. Então, prótese de pé, prótese de quadril, prótese de mão, de braço, ela substitui um membro, ou um osso, uma articulação desse paciente. A órtese, ela veio para estabilizar um membro. Então, ela é usada no membro. Os terapeutas ocupacionais, eles indicam órteses de membros superiores. E nesses dois casos, tanto a AVE quanto a demência, nós temos um encurtamento dos membros superiores, o encurtamento dos tendões. A mão começa a fechar. Se você já viu um paciente com AVC andando nesse padrão, né? Se você já viu um paciente com demência nesse padrão, são padrões de encurtamento de membros inferiores, de membros superiores. As órteses de membros inferiores são, na sua grande maioria, indicadas por fisioterapeutas, que são os profissionais que estudam a marcha, o movimento dos membros inferiores. O terapeuta ocupacional estuda muitos membros superiores, porque são eles que realizam as AVDs. Sim. Então, as mãos que pegam a escova de dente para escovar o dente, a colher para levar a comida à boca, a escova de cabelo, fecha o botão. Por isso, os terapeutas ocupacionais são os profissionais das mãos, né? Para que a órtese vai ficar na mão desse paciente? Para que não haja esse encurtamento.
esse espasmo para flexão. E quanto tempo? É o dia todo? É parcial? Cada paciente tem um caso. Tá. Então, já indiquei órtese de noite toda, já indiquei órtese de 6 horas, fracionado de 2 em 2 horas. Cada caso é um caso. Precisa avaliar o grau de espasticidade, o grau de encurtamento, em que momento que essa mão está mais encurtada. Tudo isso precisa ser avaliado. Tá. Para que se indique a órtese ou não indique. Tem alguns casos que não é indicado também. Tá. Pode piorar a situação do paciente se você indicar a órtese. Tá. E, Natália, tem outros projetos, né, que estão surgindo. Palestras, aulas, orientações, além do teleatendimento. Sim. Por favor, pode falar. Estamos com um projeto, né, como eu sou terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia clínica e social, os projetos agora, né, estão começando de dar aula em pós-graduações de gerontologia. Já fui convidada para esse evento de dar aula em pós-graduações, em faculdades que têm a gerontologia. São mais as pós-graduações que contratam, né, esse serviço. Porque o terapeuta ocupacional, ele não precisa ensinar só terapeutas ocupacionais. Não. Né? Ele pode, como profissional da saúde, ensinar outros profissionais de saúde a ampliar o seu leque de conhecimento. Também temos projeto de fazer uma orientação geral de familiares e esses familiares se encontrarem. Esse projeto está sendo estudado ainda, Edivaldo. Desses familiares, desses pacientes se encontrarem. É um projeto que eu tenho, só que veio a pandemia, deu uma embargada nesse projeto das famílias que eu acompanho se encontrarem, mas eu sinto que quando um familiar de paciente com demência encontra outro familiar que está passando o mesmo perrengue que ele visualiza melhor a minha orientação. Sim. Não sei ele se não se sente só, ele não se questiona por que na minha família. Ele vê que no vizinho também. Sim, porque a Abras promove muito esses encontros. Eu participo de alguns encontros da Abras Campinas, né, que fazem encontro de familiares, de cuidadores. E quando eles se encontram e os problemas também se encontram, parece que tudo faz sentido. Nós temos lá no Eloy Chaves a Maria Scudelletti, que eu já participei 2 vezes de palestras dela, com ela, e é uma rede de apoio para familiares, para cuidadores familiares. Sim. Né? É super bacana o projeto dela, fica lá no espaço da associação do Eloy Chaves, inclusive depois eu vou mandar para ela entrar em contato com você para a gente promover esse encontro, porque ela tem o espaço, tem bastante profissionais que conseguem ter esse acolhimento e vai ser bacana para os cuidadores familiares que infelizmente não podem ter cuidadores particulares, mas que vão aproveitar todo o conhecimento. Sim, porque é claro que precisa de um atendimento individualizado para poder ter as melhores propostas para esse paciente, ter uma proposta bem individualizada, personalizada de rotina, de funcionalidade, mas algumas dicas e algumas estratégias funcionais valem para todo mundo. Sim. E essas estratégias podemos divulgar, né? Assim como umas que eu divulguei aqui. Sim. E a questão de aula é outra coisa que a nossa região precisa ampliar, né, Natália? Sim. As universidades, elas precisam conscientizar da necessariedade da terapia ocupacional em diversos cursos, não é só na área de geriatria, mas também enfermagem, fisioterapia, né? Essas instituições, principalmente que estão em expansão na nossa região, precisam olhar para a terapia ocupacional como uma necessidade social. Sim, em que podemos, né, atuar ensinando e promovendo o ensino aí, tanto de geriatria quanto de profissional da saúde em todas essas áreas, né? Sim. Você vai dar aula agora lá numa instituição lá no interior, daqui de Jundiaí. Daqui de Jundiaí. Fui convidada para dar a aula na pós-graduação de gerontologia em uma instituição de Presidente Prudente. Aula remota que, né, liga com teleatendimento, aulas remotas que são
facilidades que a pandemia nos trouxe, né? Sim. A primeira consulta pode ser por teleatendimento, Natália? Pode. Pode. Consegue ter orientação tranquilamente? Pode. Porque, como eu iniciei o programa dizendo, o atendimento é familiar. Tá. Essa família fica muito angustiada de eu não ver o paciente, de eu não tocar o paciente, mas ao longo da orientação eles vão entendendo, né? Quando eu chego no presencial, as famílias falam, não, precisa ser presencial, e aí eu faço presencial. E eles perguntam, mas você não vai ver minha mãe? Né? Eles falam, você não vai lá ver ela? Não vai ser a consulta com ela? Ou então ela não vai participar? E eu digo, eu prefiro que não participe. Nós vamos falar de comportamentos dela. Nós vamos falar de estratégias para manejar os comportamentos dela. É muita exposição para esse idoso. Sim. Uma consulta de atendimento, acolhimento, ela é de acalento também para a família, esclarecimento. Sim. E o principal, né, que é instituir o manejo do cuidado e como fazer com que seu idoso tenha, ou portador de demência, tenha essa rotina do dia a dia de funções básicas. Sim. E principalmente alimentação, higiene e dormir bem. Sim. Né? Sim, a rotina funcional, ela promove a melhora de tudo isso, né? Da independência, das AVDs, do sono, mas ela não vai ser promovida pelo idoso. Ela vai ser promovida pelos familiares e cuidadores com o idoso. É um trabalho conjunto. Não tem como eu acessar esse idoso que está nesse processo sem a família e o cuidador. Sim. E isso dá tão certo que eu parei de executar o outro trabalho, executo com pouquíssimos pacientes que eu já tinha há muito tempo. E hoje eu executo muito mais esse. 90% dos meus pacientes são de orientação a cuidador e familiar. Sim, porque tudo que a gente cuida dura mais. A gente não consegue afirmar que esse idoso não vai ter os avanços neurológicos da doença, que infelizmente não tem cura. Mas o que nós conseguimos assegurar é que esse paciente vai ter a maior funcionalidade ao longo desta patologia. E o que eu sempre falo, que torcemos para que esse paciente não evolua a ponto de viver o estágio avançado da doença, que é ficar acamado, impossibilitado, uso de sonda e tudo mais. Mas que enquanto vida tiver, que ele tenha todas as funções preservadas. E isso só vai acontecer se ele executar hoje. Sim. Tem um autor da terapia ocupacional que ele diz, né, a frase dele, a terapia ocupacional, ela não aumenta os seus dias de vida, mas ela pode aumentar as pequenas vidas dentro dos seus dias. Sim. Sim, é muito gratificante só o fato do paciente conseguir escovar os dentes sozinho, conseguir levar o talher até a boca. Sim. Com o alimento. Conseguir escolher a própria roupa. Se ele não consegue se vestir, ele pode escolher. Sim. Mas tudo isso, a família precisa de um profissional que oriente. Porque a família está tão perdida dentro daquele ninho de emoções, de disfunções, de angústia, de comportamentos alterados, que ela não consegue visualizar. E muitas vezes por anseio social. Sim. Né? O que vão pensar que meu pai está com aquele sapato, com aquela outra blusa, que ele não cumprimentou fulano de tal. Gente, não tem... muito bonito, é muito gratificante ver o processo das famílias, porque tem família que no meu primeiro atendimento chora, principalmente do banho. Quando eu falo do banho, temos inúmeros choros quando eu falo do banho, porque as famílias se sentem culpadas de travar guerra por higiene, guerra por vestimenta, e dali eu vou atendendo essas famílias com uma frequência. Eu vejo que aquilo não é mais o que importa. Se importa se esse idoso está se alimentando sozinho, se ele está conseguindo fazer a higiene no vaso. Sim. Natália, como que nós fazemos para encontrar você em caso de... Tem um paciente, tem o pai, tem a mãe, tem a avó que está precisando de uma orientação. É o WhatsApp, é e-mail, é site, é Instagram. Como que a gente acha? Paulinha, põe aí na tela para mim, por Pode favor. Me encontrar pelo meu WhatsApp, né? Normalmente já vai até uma mensagem automática no meu WhatsApp de terapia ocupacional,
que quando eu conseguir eu retorno. E também pelo meu Instagram. Tá, então é Natália sem H, natalia.brolo.to, que é o Instagram dela, profissional. Ali você vai conseguir colher algumas informações. Ela atende em toda a nossa região aqui em Jundiaí. E o WhatsApp, que é 11 97286 3026. Como o programa está sendo retransmitido lá em Minas e ela é habilitada para teleconsulta, então também pode atender pacientes fora da nossa região. Sim, tenho muitos pacientes de São Paulo. Tá. Tenho os geriatras parceiros em São Paulo que precisei dar um jeito de atender essas famílias. Natália, muito obrigado por você ter vindo, pela orientação rica e leve hoje, desconstruída, que foi, né? Nós trouxemos assuntos do dia a dia, não Sim. foi nada protocolar, não foi nada, lógico que tem embasamento científico, mas tem a prática. Então Sim. foi essa a proposta de hoje. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tá. E para você que precisa de atendimento domiciliar, precisa de cuidadores, tem uma equipe, mas não está tão contente, precisa de uma orientação, gerenciamento de escala, entre em contato conosco. Pode ser no site www.cuidariasaude.com.br ou www.edivaldo.toledo.com.br ou por WhatsApp 11 94007 5391 e por e-mail atendimento@edivaldo.toledo.com.br. Me adiciona lá no Instagram, lá você vai receber dicas, vai ver o acompanhamento do programa, vai receber inúmeras informações de atendimento domiciliar. @edivaldo.toledo. E também vai ter outros profissionais como a Natália, altamente qualificados. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima terça. Tchau, tchau.